Olá pessoal, tudo bem? Vamos agora para a nossa última aula de equações polinomiais, ou equações algébricas. Iniciamos vendo as relações de Girardi. Essas relações são fórmulas matemáticas que relacionam os coeficientes e as raízes. Então aqui a gente tem uma equação algébrica, né, uma equação polinomial, onde esse AN é diferente de zero, e esses A0, A1, A2, AN-1, AN são números complexos, são aí os coeficientes da nossa equação. Assuma que essa equação tenha raízes α1, α2, αn, pois é uma raiz de grau, desculpa, uma equação de grau n, então possui n raízes. Então são válidas as relações entre as raízes e os coeficientes conhecidas como relações de Girardi. Essas aqui. A primeira dela, a soma das raízes α1 mais α2 mais αn, todos os alfa aí, vai ser dado por an-1 dividido por an. Desculpa, tem um menos aqui ainda na fórmula. Então, o que a gente vai fazer? A soma das raízes vai ser dado numericamente por a divisão desse termo por esse termo. A segunda, o produto de todas as raízes é dado por menos 1 elevado a n, ou seja, quando a gente tiver aqui uma equação onde o grau dela é um número par, eu vou ter que esse menos 1 elevado a n resulta em mais 1. E no caso do n ser um número ímpar, o menos 1 elevado a n fica menos 1. Então, esse menos 1 elevado a n, ele vai tratar do sinal desse produto, das n raízes. Logo, se tivermos um número par de elementos, o resultado aqui será positivo. Se tiver um número ímpar de elementos, ou seja, uma equação algébrica de grau ímpar, tipo 3, 5, 7, vai ter um menos aqui na fórmula. E o que eu vou fazer para obter o produto das raízes, desculpa, é a divisão do A0, que é esse termo aqui, dividido por AN. Então veja que essas fórmulas, essas relações, eles não me dão o valor individual de cada raiz, mas me permite conhecer algumas informações sobre as raízes. Então a gente viu aqui a soma de todas as raízes e a segunda fórmula, a segunda expressão, é o produto de todas as raízes. Agora temos aqui no terceiro grupo de relações, a soma dos produtos das raízes. Então, se eu tenho n raízes, eu posso montar uma soma de produtos. Por exemplo, 2 a 2. Quando eu falo 2 a 2, eu tenho que pensar o seguinte. Vou dar um exemplo que eu tenho aqui α1, α2, α3 e α4. Uma equação de quarto grau, tendo aqui 4 raízes. Quando eu falo do produto de 2 a 2, eu tenho que agrupar da seguinte maneira: α1 vezes α2 mais α1 vezes α3 mais α1 vezes α4 mais. Agora, α1 já agrupei com todos. α2 vezes α3 mais α2 vezes α4 e mais o último produto aqui, né? α3 vezes α4. Então, a ideia é essa aqui, ó. Quando a gente fala de agrupar 2 a 2, são todas as possibilidades de pares. E aí eu faço essa soma. E esse somatório, o resultado dele vai ser... Só um minutinho, apaga isso aqui. A menos 2 dividido por AN. Então, aqui no nosso polinômio, o A menos 2 seria o próximo termo aqui, né? E a divisão dele por AN resulta nesse somatório das raízes, desses produtos de raízes. Se for 3 a 3, então eu tiver um grupo aí grande de, sei lá, a partir de 4 já resolve. Mas um grupo grande de raízes, eu posso fazer o somatório dos produtos tomando 3 a 3. E
esse somatório vai resultar em menos a menos 3 dividido por AN. 4 a 4 seria a menos 4 dividido por AN. E assim por diante. Exemplo 1, para a gente ver essa situação. Então, escreva as relações de Girard para a equação algébrica. Observando aqui x ao cubo, a gente vê que temos aqui uma equação de terceiro grau. Então, uma equação de terceiro grau terá 3 raízes. Daí eu vou primeiro observar quem é os meus a's, os meus coeficientes. Então, o último aqui é o A0. O A0 é 5. Só que como eu estou falando de uma equação de terceiro grau, eu tenho que o n, né, que é o grau dela, é 3. Então, o meu A0 ele pode ser visto como o A n-3, pois 3 menos 3 dá 0. O meu A n-2 é o meu A1, o A1 é o menos 3. O meu A n-1 é o A2, então está aqui 7. E o AN é o A3, está aqui o 1. Aí, com essas informações, eu consigo escrever as relações de Girard da seguinte maneira. A soma das raízes. Se a gente observar a fórmula aqui da soma das raízes, é o menos AN-1 dividido por AN. Então, como o nosso N é 3, eu vou ter aqui menos A3 menos 1, dá 2, então A2, dividido por A3. Então, é isso aqui, ó, menos A3 menos 1, que é o A2, dividido por A3. Como a gente viu aqui que o A2 é 7 e o A3 é 1, então fica menos 7 sobre 1 dá 7. A soma das 3 raízes dá menos 7. Eu não conheço o valor numérico de nenhuma delas, mas eu sei que a soma das 3 dá menos 7. O produto das 3 raízes, aí eu volto aqui na fórmula do produto das 3 raízes. No caso de todas as raízes. Nesse exemplo, são 3. Então, fica menos 1 elevado a 3 dividido por A0 dividido por A3. Como o A0 é 5 e o A3 é 1, então eu vou ter menos 1 elevado a n, ou seja, menos 1 elevado a 3, vezes A0, que é 5, sobre A1, sobre A3, que é 1. Então, dá menos 5. E aqui, como eu tenho 3 raízes, eu ainda tenho a opção de agrupá-las 2 a 2. Então, eu vou ter o somatório dos produtos das raízes 2 a 2. Então, vou ter A1 vezes A2, mais alfa1 vezes alfa2, mais alfa1 vezes alfa3 e mais alfa2 vezes alfa3. Ou seja, eu agrupei as 3, né, alfa1, alfa2 e alfa3, eu agrupei de 2 a 2. Então, tem aqui os 3 pares possíveis. Aí, o somatório desses 3 pares possíveis fica essa formulazinha aqui. AN-2, ou seja, A3 menos 2, que é o A1, dividido por AN. Como a gente viu aqui que o A1, tá aqui o A1, é menos 3, então fica menos 3 sobre 1, que dá menos 3. Então, essa soma aí dá menos 3. Tem aqui os 2 exercícios para fixar essa primeira parte da aula. Então, tentem fazer esses exercícios e, se surgir alguma dúvida, mandem mensagem. Bom, vamos para a segunda parte da aula, que é a pesquisa das raízes racionais de uma equação algébrica de coeficientes inteiros. Então, o que seria equação algébrica de coeficientes inteiros? Seria esses A's aqui, sendo todos eles números inteiros. E aí eu quero observar algumas características numéricas das raízes racionais. O que são números racionais? São números da forma P sobre Q, onde P e Q pertencem ao conjunto dos inteiros, desde que, né, obviamente, o Q não seja zero. Então, vamos observar como não seria bem encontrar as raízes, mas encontrar as possíveis raízes para uma equação polinomial. Então, vamos lá. Dada a equação algébrica aqui, né, equação polinomial,
Para equações polinomiais de grau maior do que 2, a gente não tem fórmulas diretas para resolver. Veja que para uma equação de primeiro grau é só isolar o x, é bem fácil. Para uma equação de segundo grau, nós temos a fórmula de Bhaskara. Mas para a equação polinomial de grau maior que 2, não tem uma fórmula específica. Então, a gente vai procurar uma ou mais raízes para, a partir dessas raízes, escrever a nossa equação algébrica como um produto de binômios vezes uma equação de segundo grau para poder resolver a equação do segundo grau. Então, por exemplo, se eu tiver uma equação de terceiro grau, eu preciso encontrar uma raiz dela. Com essa uma raiz dela, eu uso o Brior-Ruffini e obtenho, ao final, no quociente, uma equação de segundo grau. Aí, essa equação de segundo grau, eu posso usar a fórmula de Bhaskara. Mas, inicialmente, a partir da equação de terceiro grau, eu não tenho uma fórmula própria, uma fórmula resolutiva para ela, certo? Então, veremos uma propriedade que nos auxilia na pesquisa das raízes racionais de uma equação algébrica de coeficientes inteiros. E está aqui a propriedade. Se o número racional P sobre Q, com P e Q primos entre si. O que seria isso? É uma fração irredutível. Por exemplo, 6 nonos não é uma fração irredutível. Mas se eu simplificar os dois, dividir os dois ali por 3, 2 terços é a forma irredutível da fração. Então, eu tenho que o 2 e o 3 são primos entre si. Números primos entre si são números que não possuem divisores em comum que não seja o próprio 1. Por exemplo, 10 nonos são números primos entre si. Veja que o 10 e o 9 não são números primos, mas os dois são chamados de primos entre si, pois o 10, os divisores do 10 são 1, 2, 5 e 10, os positivos no caso. E o 9, os divisores são 1, 3 e 9. Então, o único divisor em comum desses dois números é o 1. Por isso, eles são primos entre si. Mas, voltando aqui, se o número racional P sobre Q, com P e Q primos entre si, é raiz de uma equação algébrica de coeficientes inteiros, então, o P é divisor de A0, então o denominador P é divisor de A0, e o Q é divisor de AN, do meu primeiro termo aqui. Ó. Então, essas informações são muito importantes, e com o exemplo vai ficar mais fácil. Mas o que eu preciso lembrar disso? O P, que é o denominador, ele é divisor de A0, e o Q, que é o denominador, ele é divisor de AN. Aqui tem um exemplo. Pesquise as raízes racionais dessa equação de terceiro grau. Então, a gente tem aqui um polinômio de grau 3. Então, eu vou tentar encontrar uma das raízes para, a partir dela, eu poder encontrar as outras com a fórmula de Bhaskara. Vamos lá. Quem é o meu A0? O meu A0 é meu último termo aqui da equação. E o meu AN, que no caso seria aqui o A3, é o primeiro termo aqui, é o coeficiente dominante. É o que está no termo que indica o grau da equação, na maior potência de x. Então, o 3 no caso. Então, as possíveis raízes são da forma P sobre Q. Primeiro, quais são os divisores aqui de A0, sendo 2? Quais são os divisores de 2? 2 dá para dividir por quanto? 2 dá para dividir por 1, por menos 1, por 2 e menos 2. Então, os meus possíveis valores de P são esses. Menos 1, 1, menos 2 e 2. Agora, o meu Q são os possíveis divisores de 3, do meu AN. Quais são os divisores de 3? 3 dá para dividir por quanto? Resultando do número inteiro. Então, é menos 1, 1, menos 3 e 3. Agora, eu consigo, a partir desses possíveis valores de P e de Q,
Então, com os valores de P e de Q obtidos, eu consigo organizar todos os possíveis P sobre Q. Então, os P dividido por Q vai me resultar nesse conjunto de números. Então, veja que eu tenho 8 possíveis números que são candidatos para raízes do meu polinômio. O que eu vou fazer? Vou testar. Preciso testar todos? Não, porque a gente tem aqui uma equação de terceiro grau. Se ela é uma equação de terceiro grau, eu preciso descobrir apenas uma das raízes para, com ela, encontrar as outras duas usando Bhaskara. Então, eu vou chutar esses números aqui até que um deles seja raiz. Então, veja que eu não preciso estar chutando números aleatórios. Eu tenho um grupo de possibilidades. Vou testar primeiro o menos 1. Então, aqui na equação 3x ao cubo mais 2x ao quadrado menos 7x mais 2. Então, fica 3 menos 1 ao cubo mais 2 menos 1 ao quadrado menos 7 vezes menos 1 mais 2. Fazendo as contas, a gente obtém aqui menos 6. Menos 6 não é zero, então o menos 1 não é raiz. O menos 1 está descartado por enquanto. Vou testar o próximo, 1. Aí é a mesma expressão, a mesma equação. Fica 3 vezes 1 ao cubo, mais 2 vezes 1 ao quadrado, menos 7 vezes 1, mais 2. Fazendo as contas aqui, dá zero. Então, o 1 é raiz. Se o 1 é raiz, o que eu vou fazer? Não vou ficar testando um por um, não. Eu vou ganhar tempo agora. Eu vou pegar o meu polinômio, dado aqui na minha equação algébrica, e vou dividir por x menos 1. Já que o 1 é raiz, o x menos 1 é um fator na forma fatorada lá da minha equação algébrica. Então, o que eu vou fazer? Pego o 1, esse 1 aqui, e coloco aqui. Ó. Os coeficientes do polinômio são 3, 2, menos 7 e 2. Então, eu trago esses valores para cá, né? Desce o 3, multiplica, soma com o próximo, deu 5, multiplica, soma com o próximo, deu menos 2, multiplica, soma com o próximo, deu 0. Então, confirmou aí para a gente que o resto é 0. Então, o meu polinômio p de x, esse p de x aqui, ele pode ser escrito como x menos 1 vezes, aqui eu tenho os coeficientes da equação de segundo grau. 3x ao quadrado mais 5x, aqui vai atrapalhar por conta da imagem. Mas é isso aqui, ó, 3x ao quadrado mais 5x menos 2, que aí já está aqui, certo? Então, aqui já está resolvido, o 1 é a raiz. Vou resolver aqui para encontrar as outras duas raízes. Utilizando diretamente a fórmula de Bhaskara, eu tenho menos b, então fica menos 5, mais ou menos a raiz de 5 ao quadrado, que dá 25, menos 4 vezes 3 vezes menos 2, vai dar mais 24. 25 mais 24 dá 49 e a raiz é 7. E aqui no denominador, a gente tem 2 vezes a. E o a vale 3. 2 vezes 3, 6. Agora é só separar o x1 e o x2. Então, o x' ou x1 vai ser, utilizando o mais, eu vou ter menos 5 mais 7 dá 2. Então, vou ter 2 sextos. E no x2, ou x2', eu vou ter menos 5 menos 7 dá menos 12. Então, menos 12 sextos. E simplificando, aqui fica 1/3 e aqui fica menos 2. Então, eu tenho aqui as três raízes. O 1, que a gente tinha visto lá no início, que é uma das raízes, e essas outras duas, 1/3 e menos 2. Detalhe, tanto o 1/3 quanto o menos 2, eles fazem parte aqui do grupo, o menos 2 e o 1/3. Porém, nesse grupo aqui, tem vários outros números que não são raízes. Por isso, não ficava muito prático eu sair testando um por um. Dá certo, mas aí dá muito trabalho, é muita conta. Então, é mais rápido aqui para a gente resolver o Brior-Ruffini, que é rapidinho, e a equação de segundo grau, porque a fórmula de Bhaskara já é
digamos assim, bem calejada aqui para a gente usa demais em quase tudo. Outro exemplo, resolva a equação agora de quarto grau. Então, como é um polinômio de grau 4, eu preciso encontrar duas raízes para utilizar o Breuer-Ruffini duas vezes, uma vez para cada raiz. E obter, assim, né, um polinômio de segundo grau para utilizar a fórmula de Bhaskara. Agora, o que eu preciso saber aqui? Quem são os meus possíveis valores aí de P, que são os divisores de A0. O meu A0 é o último número aqui, o termo independente, que é 6. Os divisores positivos de 6, 1, 2, 3 e 6. Mas como eu não quero só os positivos, então para cada um desses eu tenho ele positivo e negativo. Já o meu AN, que é o coeficiente dominante, é o 1. Os divisores de 1 são 1 e menos 1. Então aqui ficou bem fácil, porque na hora que eu faço P dividido por Q, cada um desses dividido por um desses dois, eu vou ter exatamente o mesmo conjunto formado. Pois cada número desse dividido por 1 é ele mesmo, e cada número desse dividido por menos 1 é o oposto dele. Mas como tem todos eles, cada um e seu oposto, né, que é ele positivo e ele negativo, então meu P sobre Q gerou exatamente esse conjunto aqui de cima. Então as minhas possíveis raízes para essa equação está nesse grupo aqui. O que eu vou fazer é testar até encontrar duas raízes. De novo, é um polinômio de quarto grau, então eu preciso encontrar duas raízes para ter um polinômio de segundo grau e poder fazer usando Bhaskara. Tem como encontrar as 4 raízes aqui, testando até obter todas, né? Mas aí já vai dar mais trabalho. Então, vamos lá. Testando o menos 1 na equação algébrica deu 0, então menos 1 é uma raiz. E testando 1 também deu 0. Então, esses dois primeiros aqui já foram duas raízes. O que eu preciso agora é encontrar as outras duas. Então, como que a gente vai fazer isso? A gente vai pegar a equação e vai usar o Breuer-Ruffini. Então, esse aqui eu vou fazer agora aqui com vocês. Os dados aqui, né, os coeficientes vão ser 1, 1, menos 7, menos 1 e 6. Então, eu vou anotar isso aqui. Menos 7, menos 1 e 6. Então, vou dividir primeiro aqui por x menos 1, ou x mais 1. Então, vou colocar o menos 1 aqui. Poderia começar pelo 1, tanto faz. Desce o primeiro termo, 1, multiplica, dá menos 1, soma com o próximo, menos 1 mais 1, 0. Multiplica, vai dar 0, soma com o próximo, menos 7. Multiplica, vai dar 7, soma com o próximo, vai dar 7 menos 1, 6. Multiplica, dá menos 6, soma com o próximo, 0. Então, bateu aí, né? Deu uma divisão exata. Aqui é meu quociente, que por enquanto é o polinômio de terceiro grau, pois eu peguei um de quarto grau, dividi pelo x mais 1, que é de primeiro grau, então, até então, meu quociente é de quarto grau. Desculpa, de terceiro grau. Esse de terceiro grau eu vou dividir agora pelo x menos 1, ou seja, eu vou colocar o 1 aqui agora, e vou fazer a divisão aqui, traceja aqui, certo? Desce o 1, 1 eu multiplico, vai dar 1 mesmo, somo com o próximo é 0. Então, eu vou ter 1 mais 0, 1. Pego esse 1, multiplico, vai dar 1, somo com o próximo, 1 somado com menos 7, dá menos 6. Pego o menos 6, multiplico pelo 1, dá menos 6, somo com 6, dá 0. Então, ótimo, deu 0 de novo, né? Bateu aí, que deu certinho que tanto o menos 1 quanto o 1 são raízes da equação algébrica dada.
Aqui eu tenho o meu q de x, que é x ao quadrado mais x menos 6. Um polinômio de segundo grau. Veja que tem aqui 3 termos, né? O ABC lá da equação de segundo grau, ou da função quadrática. Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou pegar esse q de x, vou colocar igual a 0 e vou resolvê-lo a partir da fórmula de Bhaskara. Então, aqui eu vou devagar. Delta vale 1, menos 4 vezes menos 6 dá mais 24. O x fica menos b, mais ou menos a raiz de delta sobre 2 vezes a, que dá 2. Aqui eu vou ter o menos 1 mais 5 dá 4, dividido por 2 dá 2. O x2 eu vou ter menos 1 menos 5 dá menos 6, dividido por 2, menos 3. Então, a solução para a nossa equação, lá do início, que é de quarto grau, essa aqui, será o menos 1 e o 1 que a gente já conhecia. E agora as duas raízes que foram obtidas lá por Bhaskara, 2 e menos 3. E essa é a solução dela. Então, a gente viu há pouco sobre as raízes racionais e agora a gente vai ver informações sobre raízes complexas, as que não são reais, em uma equação algébrica de coeficientes reais. Então, veja que na parte anterior a gente tinha visto um caso específico de raízes racionais para equação algébrica de coeficientes inteiros. Agora a gente já vê raízes complexas para equações algébricas de coeficientes reais. Então, aqui não precisa ser apenas coeficientes inteiros, né? Agora já é mais abrangente. Só que a gente vai ver as raízes complexas não reais. Consideremos a equação algébrica aqui de segundo grau, que é a que a gente já conhece há muito tempo. E com coeficientes reais, né, e obrigatoriamente o A não pode ser zero, senão ficaria uma equação de primeiro grau. Né? No conjunto dos números dos reais, se o delta for negativo, a gente apenas dizia que não tem raízes reais por conta da raiz quadrada de delta. Então, raiz quadrada de um número negativo não representa um número real. Mas, quando a gente considera o conjunto dos números complexos, aí a gente já tem raízes reais para isso, não é? Então, vou pegar um exemplo aqui. X ao quadrado menos 2x mais 2. Veja que o delta vai ser menos 2 ao quadrado, vai dar 4, menos 4 vezes a, então menos 4, vezes c, menos 8. Então, vou ter 4 menos 8 dá menos 4, e menos 4 é um número negativo. Daí, jogando aqui na fórmula de Bhaskara, vai ser menos 2, então 2 positivo, mais ou menos a raiz de delta, então, a raiz de menos 4 sobre 2 vezes a. Como a vale 1, fica 2 mesmo. A raiz de menos 4, eu vou reescrever o menos 4 como 4 vezes menos 1, e esse menos 1 é i ao quadrado. Daí, eu vou ter 2i na raiz. Então, fica com 2 mais ou menos 2i sobre 2. Esse 2 eu posso cancelar, então fica 1 mais ou menos i. A gente observa que, se considerar o número complexo z sendo 1 mais i, o conjugado do z é 1 menos i. E isso acontece sempre. Quando a gente obtém uma raiz complexa de um número, o seu conjugado também é raiz da equação dada. Desculpa, é raiz de uma equação, não de um número. Voltando aqui, ó. Quando eu vejo que o 1 mais i, que é o meu x', né? É uma raiz do meu polinômio, o x duas linhas, que é o 1 menos i, também é raiz, e esse 1 menos i, ele é o conjugado do 1 mais i. Era isso que queria dizer. Então, é isso aqui, ó. Quando z, que é igual a mais bi, é uma raiz da equação polinomial, o z barra, ou seja, o conjugado de z, o a menos bi, também é raiz da equação. Então, isso aqui é uma propriedade muito importante, pois se eu conseguir encontrar uma raiz complexa, automaticamente estou encontrando a segunda raiz complexa,
que é o conjugado da primeira. Exemplo. Resolva essa equação aqui sabendo que o 3 mais i é uma raiz. Então, veja, se eu já tenho a informação de uma raiz complexa, que é o 3 mais i, automaticamente eu já conheço uma segunda raiz complexa, que é o conjugado do 3 mais i. O conjugado de 3 mais i é 3 menos i. Então, eu tenho duas raízes. Agora, o que eu vou fazer para resolver isso aqui? Ó? Primeiro, eu vou observar que se esse polinômio ele tem como raiz 3 mais i e tem como raiz o 3 menos i, ele vai ser divisível por x menos uma raiz e também por x menos a outra raiz. Se ele é divisível por essas duas expressões, ele é divisível pelo produto das duas expressões. Então, meu polinômio dado aqui, né, da minha equação algébrica, o polinômio correspondente à equação algébrica, ele é divisível pelo produto de x menos 3 mais i, que é o x menos 1 raiz, vezes o x menos 3 menos i, que é já relativo a outra raiz. Agora, se eu observar bem esse produto do x menos 3 mais i vezes x menos 3 menos i, como que a gente resolve isso? Eu vou fazer x vezes x vezes o segundo termo aqui. Lembrando que esse menos, ele vale tanto para o 3 quanto para o i. Né? Esse menos aqui, antes dos parênteses, ele é aplicado nos dois. Então, é como se fosse x menos 3 mais i. Então, eu vou ter aqui ó, x ao quadrado. Aqui eu vou ter menos 3x mais ix. E agora eu vou pegar esse termo, essa segunda expressão, onde o menos vale para o 3 e para o i. Então, isso aqui é menos 3 menos i. Vou multiplicar por x primeiro. Então, vou ficar com menos 3x menos ix. E, por fim, eu vou multiplicar esse número por esse último. Que aí eu vou ter menos 3 menos i vezes menos 3 mais i. Aqui vai gerar mais 9, menos 3i, mais 3i, pois menos vezes menos dá mais, e menos, né, menos vezes mais dá menos, i ao quadrado. Então, tá aqui. Assim, é só fazer com calma toda a multiplicação, que é trabalhoso, mas não é difícil. Né? Então, chegamos nisso. E simplificando essas expressões, veja que eu posso eliminar o menos 3i com o mais 3i, o mais ix com o menos ix. Esse i ao quadrado é menos 1, então menos i ao quadrado resulta em mais 1. Vai ficar o quê? X ao quadrado, está aqui. Menos 3x dá menos 6x. E o 9 mais 1 dá 10. Então, esse produto, que parecia uma coisa complexa, se tornou uma equaçãozinha, né, tranquila aqui para a gente. Veja, então, o que significa essa equação? Ela é o produto de x menos duas das raízes do meu polinômio de quarto grau. Então, se eu pegar esse polinômio de quarto grau e dividir por essa expressão de segundo grau, eu vou ter uma expressão de segundo grau. Só que essa primeira expressão de segundo grau, que é a que está aqui, ela já está embutida ali para mim x menos duas das raízes. Logo, o quociente dessa divisão vai me permitir encontrar as outras duas raízes. Como aqui eu vou fazer uma divisão por um polinômio de segundo grau, que é esse aqui de baixo, não tem como utilizar Briod-Ruffini, mas tem como eu fazer a divisão pelo método da chave. Eu vou ter x ao quadrado menos 9x ao cubo. Aqui é 3. E aqui é 4, né? X à quarta menos 9x ao cubo, mais 30x ao quadrado menos 42x, mais 20, e vou dividir isso aqui por
x ao quadrado menos 6x mais 10. Aí o método da divisão, a gente já viu, né? Divide o primeiro pelo primeiro. Apenas isso por enquanto, vai dar x ao quadrado. Multiplica esse quociente pelos 3, mas anota aqui embaixo com o sinal trocado e cada um embaixo do seu semelhante. Então, x ao quadrado vezes x ao quadrado, x à quarta positivo, eu anoto ele aqui negativo. X ao quadrado vezes menos 6x dá menos 6x ao cubo, eu vou anotar aqui com o sinal trocado, mais 6x ao cubo. X ao quadrado vezes 10 dá 10x ao quadrado, vou anotar negativo, menos 10x ao quadrado. Daí eu elimino, aqui vai dar zero. Eu vou ter no x ao cubo menos 3x ao cubo. O 30 menos 10 dá mais 20x ao quadrado. E vou copiar o restante, menos 42x mais 20. Vou repetir o processo, dividindo o primeiro pelo primeiro. Vai dar menos 3x. Aí vou voltar multiplicando por cada um e anotando aqui com o sinal trocado. Então, é repetitivo, né? Vai ser menos 3x ao cubo, vou anotar mais. Aqui vai dar mais 18x ao quadrado, vou anotar menos. E aqui vai dar menos 30x, vou anotar mais. Repete o processo, aqui dá zero. É 2x ao quadrado. Deixa eu escrever melhor aqui. Menos 12x mais 20. E a última multiplicação, divisão aqui, ó. Esse dividido pelo primeiro vai dar 2. Vou voltar multiplicando, então vai ficar menos 2x ao quadrado. Menos 12x eu anoto mais. E o mais 20 eu anoto menos. Pronto, zero, né? Realmente a divisão deu exata. Então, o que acontece? O meu polinômio inicial vai ser escrito como produto desses dois. Esse aqui de cima, a gente já sabe a solução dele, pois ele foi obtido, ele foi construído a partir daquele produto x menos 3 mais i vezes x menos 3 menos i. E só falta, então, para mim resolver esse aqui de baixo. Eu vou resolver aqui, ó. X ao quadrado menos 3x mais 2 igual a zero. E aqui eu vou obter as outras duas raízes. Delta, 9 menos 4 vezes 2, 8, dá 1. E o x menos b, fica 3, mais ou menos a raiz de 1 sobre 2 vezes 1. Então, eu vou ter aqui x', 4 sobre 2, 2. E o x duas linhas, 3 menos 1 dá 2, sobre 2, 1. Então, qual é a solução do meu polinômio? 1, 2, que eu já estou vendo aqui, e as outras duas raízes, 3 mais i e 3 menos i. E está aí a resolução dele. Por fim, tem um exercício 3, que é para vocês fazerem essa última parte aqui de fixação, para ver se deu para entender bem os conceitos. E, pessoal, é isso. Bons estudos e até nossa próxima aula. Abraços.